Olá, tudo bem? Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, certa vez ele cunhou uma ideia no qual ele vai escrever diversos livros sobre ela, o conceito de modernidade líquida. Ele vai dizer que um dos aspectos da nossa sociedade atual é que tudo é fluido, relacionamentos são fluidos, a nossa existência, o nosso pacto social, eles são fluidos, os amores são fluidos, ou seja, nada é sólido, tudo é leve e escoa pelos seus próprios dedos. E eu lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, do versículo 22 ao versículo de número 33, há uma história extremamente interessante, no qual vai narrar que Jesus, ele andou sobre as águas. E eu refletindo um pouco sobre isso, hoje, um dos maiores desafios nossos, que eu posso mencionar, é a nossa luta por uma estabilidade. Queremos um emprego estável, queremos uma vida estável, uma saúde estável e por aí vai. Até lutamos por uma fé estável, inabalável, que ela permanece da mesma forma e nada vem tirar ela do lugar. É totalmente o contrário da realidade. Essa é uma expectativa, mas na realidade totalmente é o contrário. Às vezes nós oscilamos na fé, às vezes estamos bem, às vezes passamos por dias bons, dias difíceis, às vezes sentimos como uma seta que nos atinge e faz a gente duvidar de alguns pontos que são primordiais. E duvidar não é um mal. O mal é quando aquela dúvida ela se torna uma verdade. E no Evangelho segundo Mateus, a gente vai ver que Pedro está no barco, é uma história bem conhecida. Pedro no barco, os discípulos no barco, a tempestade vem, Jesus vem andando em direção a eles e Jesus, ele se identifica. Eles confundem, acham que é um fantasma e Pedro levanta e fala, se for o Senhor mesmo, mande que eu vá ao seu encontro. E Jesus fala, vem. E Pedro, ele, por mais que está no meio de um barco, está no meio de uma tempestade, o barco era o local estável. E eu refletindo sobre isso, que às vezes Deus nos chama para andar em locais instáveis. Às vezes a gente está no nosso comodismo, está na nossa tranquilidade e Deus vem e nos chama. Ele não nos chama aleatoriamente, ele nos chama porque muitas vezes nós nos colocamos à disposição, assim como Pedro. Se és o Senhor mesmo, peça que eu vá em direção a ti. Às vezes nós não prestamos atenção naquilo que muitas das vezes em pensamento nós oramos, muitas das vezes pelos nossos lábios nós oramos, no nosso coração nós clamamos a Deus, às vezes nós não prestamos bem atenção, mas Deus nos ouve. E toda oração ela é respondida. Por mais que Pedro ele tenha saído e talvez por um tempo ele tenha se arrependido por ter abrido a boca, mas ele vai ao encontro do mestre, mas ele afunda. Por mais que Deus nos chame para locais instáveis, uma coisa nós podemos ter certeza, que a sua mão está estendida para nos levantar. Porque muitas das vezes Deus nos tira dos nossos alicerces, no qual nós achamos que está tudo confortável, para nos mostrar aonde nós podemos descansar. Só podemos descansar quando nós estivermos com as mãos nas mãos dele, quando nós estivermos próximo a ele. Muitas das vezes achamos que nós temos uma fé inabalável, uma coisa petitinha vem e tira a gente do centro, mas não é para fazer a gente desistir, é para mostrar o único que é estável, o único que não é
líquido, o único que ele permanece desde aqui à eternidade, o único que era, que é e que há de vir, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Muitas das vezes Deus nos chama para nos tirar da nossa estabilidade, porque achamos que Deus tem compromisso com coisas estáveis. Certo ponto, sim, Ele tem compromisso com coisas estáveis, mas às vezes Deus nos chama para locais instáveis, onde nós não temos a convicção que se nós vamos permanecer ou se nós vamos afundar, para mostrar que Ele é Deus. O mar na tempestade não é local de passear, mas muitas vezes é o local que Deus nos chama para se revelar a nós. Pense nisso. Deus te abençoe.